Os caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pensa Comigo Podcast. Hoje é sexta-feira, 21 de agosto de 2020. Talvez esse episódio vá ao ar na segunda-feira, não sei, depende de como me programar. O último episódio, você pode ter notado uma leve diferença onde eu roteirizei ele, tá? Se tiver prestado atenção em como eu estava falando e nas coisas que eu estava falando, dá pra perceber que eu roteirizei. E eu gostei disso. Eu gostei de ter sentado e escrito o que eu ia falar. Tá? Nada que eu tenha escrito ali não tenha vindo da minha cabeça, tá? Mas a diferença é que eu consigo organizar um pouquinho melhor as ideias e tentei passar isso. Aconteceu que a primeira vez que eu gravei, eu gravo o seguinte. Eu tenho um microfone de lapela que eu prendo ele num suportezinho de madeira aqui e os fones de ouvido que eu uso para isolar. Né? Aí cada um tem uma entrada, lógico. Né? E na pressa, que eu tinha terminado de escrever 4 páginas aqui, e na pressa de gravar e fazer aqui a coisa acontecer, eu troquei as entradas. Eu inverti as entradas como é que fala? Eu inverti as entradas do microfone, eu coloquei no plugin do fone. E aí o plugin do fone eu coloquei na entrada do microfone, tá? Ou seja, a minha voz estava sendo captada pelo fone de ouvido, pelo microfone do fone de ouvido. E não pelo meu microfone de lapela, que eu prendo ele aqui mais longe de mim, pra voz sair um pouco mais limpa. Aí, o que aconteceu? Eu gravei 48 minutos de episódio com o microfone do fone de ouvido colado no meu peito. Então toda hora eu ficava mexendo no meu peito, às vezes eu segurava assim o fiozinho do microfone aqui pra poder ficar deitado por cima da mesa aqui, escorar o braço. E aí eu enfiava a mão em cima da onde o microfone estava captando. Por isso que quem teve o desprivilégio de ouvir a primeira versão do último episódio, eu lamento, tá? Que saiu tudo embaçado. Tu pôde ouvir que não dava pra entender nada. Tava um chiado assim, ó. E minha vozinha lá no fundo assim, ó. 48 minutos disso. Parecia que eu tava gravando dentro da turbina de um avião. Se bem que não tem muita diferença, né? Os episódios anteriores dá facilmente pra concluir que eu tô gravando dentro de uma turbina de um avião, que eu tô gravando do lado de um trator funcionando. A diferença é que nos episódios anteriores, pelo menos o microfone tava no lugar. Mas e sabe o que é pior? O episódio anterior, original, que tinha saído todo cagado a gravação, ele tinha 48 minutos que eu julguei que eu falei muito bem. Que eu julguei muito bem feitos. Que eu tive uma dicção muito adequada para o que eu estava falando. Aí isso foram 48 minutos para gravar o episódio, mais uns 10 para converter para vídeo e mais uns 20 para subir para o YouTube. Mais uns 5 minutos para esperar sincronizar lá no Spotify. Então, vamos dizer que foi ali 48, 58, 53, 63, sei lá, 1 hora e meia mais ou menos. 1 hora e meia entre eu começar a gravar e aí eu ver que eu errei. Porque, porque eu não sei porque eu não faço isso. Eu não ouço meus próprios episódios. É raro quando isso acontece. E aí, por curiosidade, eu cliquei no link que eu mandei pro pessoal, pros meus amigos, pra ouvir, né? Falei, pô, deve ter ficado massa de ouvir assim, né? E aí tava assim. Parecia que eu tava dentro de uma turbina de um avião. Aí eu falei, puta que pariu. Aí eu já tinha mandado esse link em 4 grupos do WhatsApp. E pra uns 10 amigos meus do WhatsApp, mais uns 5 do Twitter.
Eu tive que apagar correndo as mensagens e pra gurizada do Twitter. Eu falei, ô gente, deu ruim aqui. O áudio saiu mal feito, vou ter que refazer. Então tá, 1h30 mais ou menos de vida que eu perdi. Aí, o texto tava pronto, né? Era só eu reler ele. Mas é lógico, quando você faz a mesma coisa pela segunda vez, você não tá tão animado assim. É igual voltar com a ex. Quem aqui já teve experiência de voltar com a ex? Não é a mesma coisa, você sabe quando que vai dar defeito, quando que vai te encher o saco, você sabe quando vai ter a TPM, você sabe quando a tua ex vai tá puta da vida, você já saca ali, já tá manjado, tá? É lógico que acaba que vai ficando calejado, né? E vão mudando alguns hábitos, mas o geralzão ali, como ela se comporta, que horas que ela acorda, o que ela gosta de fazer, o que ela gosta de comer, você ainda tem noção, então você já vai saber o que vai acontecer. É igual, é o episódio passado. O episódio passado que está no YouTube, no Spotify, no Anchor, ele tem só 28 minutos. Porque no original, além de eu ler o texto que eu mesmo tinha escrito, eu fazia alguns comentários por cima e ainda dava uma debochada de algumas coisas e citava umas outras coisas. Enfim, abri uns outros parênteses que eu não tinha escrito, mas que foram na hora foram surgindo na minha cabeça. Tava massa pra caralho, muito massa o último episódio original. Aí esse segundo, como já tava manjado mais ou menos o que eu ia falar, e eu já tava desanimado pra caralho, já tava perdendo tesão já era 1h pouca da manhã. Eu pensei comigo, eu vou só ler o negócio aqui, vou fazer um ou outro parêntese que eu lembrar, que minha criatividade deixar, e só, tá bom, porque... cara, já... Porra, tô voltando com essa ex aqui pela segunda vez e eu já sei os defeitos dela, eu já sei quando é que vai descer a menstruação dela, e aí eu sei onde que ela vai querer que eu leve ela. Puta que chato, cara. Então já vou cortar caminho, já vou abreviar o sofrimento. Aí, então gravei mais 28 minutos e meio, 28 minutos e 40 de podcast. Ainda saiu uma cagada no meio do episódio, assim, nos primeiros 5 minutos, que eu soltei um áudio meu durante o episódio. E o áudio interferiu na minha voz, mas foi questão de 3, 4 segundos. Mas eu gostei porque minha voz saiu bem limpa, né? Não parecia que eu estava dentro de uma turbina de avião. E aqui tá o barato da coisa, velho. É ficar fazendo o negócio. Aconteceu uma cagada assim, puta, que merda, e vão fazer, vai. Fica puto pra caralho. E é chato pra caralho você ter que refazer o negócio. É igual quem faz faculdade, reprova em alguma matéria, em alguma disciplina, né? Tem uns que chamam de cadeira, tem outros que chamam de disciplina. Eu chamo de matéria, né? Reprovei. Eu tenho uma matéria na faculdade que eu já reprovei nela 3 vezes. A segunda e a terceira vez que eu tive. Aliás, que eu já reprovei nela 2 vezes, além da primeira, né? Aliás, junto com a primeira. E a segunda vez que eu tive que fazer aquela matéria, velho, que saco, cara. Puta, já fiz essa merda uma vez, vou fazer de novo. Já sei até o que vai cair na prova. Já lembro até as respostas. Aí chegava na prova e ia mal pra caralho, reprovei. E aí fiz pela terceira vez, com o mesmo saco cheio de fazer aquela merda. Aí eu passei, mas eu passei porque eu estudei. Acho que tem a mesma coisa a ver, cara, com fazer isso que eu tô fazendo. Puta, errei o último episódio, ficou uma merda o áudio, eu tava do lado de um trator e dentro de uma festa com um monte de gente gritando, aí o áudio saiu cagado. Tô no próximo episódio. Faz um negócio bem feito. Presta atenção onde está conectado o microfone. Presta atenção na sua entonação, pra não deixar o teu ouvinte surdo, essas porra aí, tá? E principalmente, procura um jeito de botar um áudio massa durante a transmissão e tudo, para poder passar uma sensação de mais sossego, de mais, sei lá, porra, pra deixar teu ouvinte mais à vontade, sei lá, cara. Aí que tá o negócio, porque é muito difícil alguém fazer sucesso assim com conteúdo bruto. Pode ser que esse meu conteúdo um dia
vai chamar a atenção de alguém, de um público, e vai ter gente aqui, um público fiel, um público fiel aí que gosta mesmo, comenta e pede conteúdo e manda história e, porra, sei lá, que até que manda dinheiro. Isso é massa pra caralho. Não é meu sonho, assim, mas se acontecer, eu vou ficar feliz pra caralho. O que eu tava falando? Ah, tá. Aí pode acontecer, né, desse meu conteúdo chamar a atenção e atrair gente, as pessoas simpatizarem. Pô, ia ser do caralho isso aí. Mas vai ser muito difícil isso acontecer se eu mantiver aqui um conteúdo bruto. Que é simplesmente eu gravo o áudio, nem edito, nem ouço o que eu tô falando, não faço um roteirinho no mínimo, não escrevo uma meia dúzia de palavras ali pra eu poder organizar meus pensamentos. E simplesmente, deu play aqui, acabou a gravação, tchau, põe no Anchor. Não, bicho. É muito raro alguém que produz um conteúdo bruto, uma coisa grossa, sem mínimo tratamento, chegar a fazer um sucesso. E eu repito, não é que a minha intenção aqui é fazer um sucesso e puta, fiquei famoso, não. Mas se acontecer isso, vai ser resultado de muita edição mesmo, de muito trabalho em cima disso, de muito tratamento. Vamos dar um exemplo aqui, cara. Dois artistas da internet, eu não gosto de chamar de influenciador digital. Não, dois artistas da internet, né? Que no começo faziam um conteúdo totalmente grosso, bruto, né? Sem nenhum tratamento. O Michael Kister e o Whindersson. Esses dois, se eu não estou enganado, são um dos raríssimos exemplos de pessoas comuns, tá? Que tem uma vida, uma rotina normal, até uma rotina até mais fodida. E que publicando um conteúdo bruto no YouTube, sem o mínimo do tratamento, fizeram sucesso. Mas normalmente, porque assim, o Michael Kister, ele pegava um celular dele lá, que eu acho que era sei lá, bicho. Era um celular normal, só que era meio podre pra época, e ele também não tinha nem Wi-Fi em casa. Ele conta que ele roubava o Wi-Fi do vizinho dele, e aí ele fazia uns vídeos nada a ver no Facebook, contando uma história tipo, levei minha namorada pra uma festa e me deu vontade de cagar, e aí eu caguei no ventilador. Aí eu queria impressionar mais ela, e aí eu peguei e comecei a vomitar em todo mundo. E tinha uns caras que começou a vomitar pra impressionar minha mina, e aí não, eu comecei a sair na porrada com esses caras, sabe? Coisa bem nada a ver, pior que não é nem considerado shitpost, sei lá, bicho. Enfim. O Michael falava muita merda na internet lá pra 2014, 2015. E ele pegava simplesmente o celular dele, se filmava falando merda e punha no Facebook. Aí eu te pergunto, um sujeito desse que não faz o mínimo tratamento na gravação, só publica um negócio grosso ali, tem chance de fazer sucesso? Tem, mas é mínima, é raríssima, tá? A internet tá cheia de gente, de pessoas que publicam conteúdo amador no YouTube, no Facebook, no Twitter, que seja, e que não tem o alcance. Porque muitas vezes, porque na maioria das vezes a pessoa não tem bem a intenção de ficar famosa pra caralho. Ela só quer às vezes deixar a coisa lá, online, no ar. Mesma coisa o Whindersson. A vantagem do Whindersson é que ele tinha desde o começo uma câmera, né? Não era simplesmente o celular dele. Mas na realidade a única parte que o Whindersson editava nos primeiros vídeos dele eram os cortes, tá? Se ele falava... se ele errava alguma coisa ali, ele só cortava. E aí que manda o negócio. Isso vai muito lógico, da vontade do cara em ficar conhecido, também da disposição dele. Porque não adianta eu ter um puta de um talento pra falar, pra cantar, pra tocar instrumento, pra sei lá, bicho, pra falar em público, não sei. Se na realidade eu só faço as coisas brutas. Eu só faço o basicão ali, arroz com feijão, e o fino do negócio mesmo, e o tratamento, a polidez com o material, com os meus equipamentos, meus instrumentos,
eu não dou muito valor, tá? Eu quero dizer assim, é tipo os caras que querem fazer socialismo, é tipo os caras que querem fazer revolução do proletariado. Eles querem pegar uma fábrica de, sei lá, 100, 200 funcionários, cortar a cabeça do gerente, do encarregado e do dono, né, ou sei lá, do presidente, do encarregado e do dono. Aí pegar todos os 200 funcionários e dividir o comando, dividir o lucro entre eles. Aí não vai ter patrão, não vai ter empregado, vai ser todo mundo igual. Beleza, vai em questão de meses aquela mesma fábrica que tinha um puto de um lucro vai falir. Por quê? Porque mesmo os empregados tendo a condição, tendo o poder, tendo a autoridade para dirigir a fábrica, para guiar o destino, por exemplo, dessa fábrica, eles não vão ter o know-how da coisa. Eles não vão ter uma capacitação, uma formação, um conhecimento técnico para operar os instrumentos, para lidar com dinheiro, para fazer caixa, para investimento, despesa, receber e despachar carga, para fazer contrato de fornecedor, para fazer contrato de fornecimento. Os caras não vão ter esse know-how, porque eles nasceram para ser peão, eles nasceram para ser operário apenas, tá? Eles só nasceram para apertar botão, apertar parafuso, é, engraxar, engraxar correia de esteira, limpar a esteira, pintar a calha lá por onde vai correr o alumínio, e depois desenlonar caminhão, descarregar o caminhão, abrir os fardos de carga, e depois eles vão lá e derrete o alumínio, põe na esteira que o outro cara limpou e que o outro cara pintou, aí o alumínio percorre, e nesse tempo que o alumínio percorre, eles vão limpando a calha de resto de alumínio podre não, é aglomerado. Aí depois o alumínio cai nas formas, aí vai ter um outro peão ali para bater o alumínio dentro da forma para ele cair, aí vai ter um outro peão que vem com a empilhadeira e descarrega toda aquela carga de alumínio lá no setor do despacho, aí o despacho organiza, faz os fardos, desenlona a carreta, carrega a carreta e manda embora. É isso, é para isso que os caras nasceram. É a mesma coisa de um sujeito que tem uma puta facilidade de falar, de cantar, de tocar violão, de se comunicar, de escrever, mas o modo como ele trata os próprios instrumentos, né, os próprios meios de comunicação, as próprias ferramentas, ele não se importa muito, não dá valor. Então, querendo ou não, por melhor que o sujeito seja naquela atividade dele, vai ficar uma merda, ele vai ser mais um comum, tá? Ou então, se por exemplo, é igual o caso que eu contei, né? Se você cortar a cabeça do presidente, do gerente, do encarregado da empresa e colocar os operários. Você pode dar todo o comando da fábrica para os caras. Se eles nasceram para fazer obra de peão, eles vão ser peão a vida inteira. Eles vão falir a fábrica em alguns meses e todo mundo vai ficar desempregado. E é inclusive por isso que o comunismo não funciona, tá? Porque esse papo aí de vamos degolar o patrão. É decreto para todo mundo passar fome em algum tempo apenas, tá? Acabei de derrubar um monte de coisa aqui, pera aí. Aqui é assim, aqui. E eu não faço tanta questão de ficar cortando os errinhos e. A menos que eu tenha uma oportunidade muito grande para trabalhar com isso. A menos que eu, sei lá, possa enxergar nisso aqui uma baita de uma oportunidade para viver mesmo. Mas eu não faço questão de passar uma imagem de que eu sou 100% profissional, de que isso aqui é livre e isento de erros. Não. Eu já falo batido que as minhas teses aqui são tiradas da minha cabeça, que são coisas que eu penso, que eu simplesmente exponho, que eu não tenho compromisso com a verdade absoluta e que eu jamais quero ser referência para alguém, a menos que haja uma oportunidade para que eu derrubei de novo esta merda. A menos que haja oportunidade para que eu possa viver disso, para que aí tá caindo tudo agora. Para que isso aqui possa, sei lá, ser meu ganha-pão. No entanto, eu gosto da experiência
de poder criticar as coisas, dar minha opinião e falar o que eu penso e falar mal do mundo e protestar contra as coisas sem ser julgado. Isso é uma das coisas mais libertadoras que um ser humano pode viver, é poder falar, tá? Acho que a principal necessidade humana para com seus semelhantes é poder falar. Porque é como eu falei, né? Um dos principais motivos para eu ter aberto esse podcast é porque psicólogo é caro pra... Ai, minha garganta tá coçando. E porque Twitter tá problematizando tudo. Hoje em dia você tem que pedir desculpa depois de dar a tua opinião. Se você for homem, principalmente, aí vai azedar pro teu lado. Se você for homem e por acaso você usar dar pitaco em algum assunto relativo à mulher, ou você nem dá a tua opinião, ou você dá a tua opinião e pede desculpas, tá? É um dos dois. Então, até o Twitter, que era um lugar legal pra caralho antigamente, sei lá, 5 anos atrás, que todo mundo se zoava, e todo mundo se xingava, e todo mundo podia fazer piada de mau gosto, de humor negro, ou todo mundo podia falar qualquer coisa da vida ali, alguma coisa aleatória. Hoje em dia, estragaram o Twitter. Hoje em dia, você não pode, cara, se você for homem, dar uma opinião sobre qualquer coisa a respeito do sexo feminino. Que a patrulha dos progressistas, dos canceladores, vai te cancelar. Isso é muito perigoso porque a gente está caminhando então para uma era digital onde a opinião é válida, mas depende de quem fala. Hoje não é nem bem o que você fala, mas sim quem tá falando a, quem tá passando a mensagem. Isso é muito perigoso porque quem tá crescendo nessa cultura aí é a geraçãozinha de agora aí, ó, de 2005, 2006, 2007 pra cá, que tá acostumada. Nossa, que caralho, minha garganta coçando, velho. Que tá acostumada com com essa tipo de sei lá, bicho, com esse tipo de comportamento, entendeu? A geração ali de 2006, 2005, 2006, 2007, que conheceu a internet aí há 2, 3 anos e tá no Twitter e publicando, fancando sei lá, da Demi Lovato e GIF da Gretchen, não conhece o conceito de Twitter de 2007, 2007 não existia, né? Do conceito de Twitter de 2009, de 2011, porque eles estão sendo criados numa época em que você tem que pedir desculpa por ser homem, e se você for dar uma opinião a respeito de qualquer coisa, você tem que se desculpar antes, primeiramente. Você tem que usar pronome neutro, porque senão você vai invalidar os transexuais. Aqui, acabei, eu falar disso e aparecer, ó. Levantaram a hashtag pronome neutro não existe. Aí uma mina aqui, que eu não sei falar o arroba dela, já publicou zoar pronome neutro transfobia. Aí eu acabar de falar, entendeu? E provavelmente esse pessoal aí novo é criado, né, no meio desse comportamento. Eles não sabem que é normal as pessoas discordarem umas das outras e chegarem a conclusões diferentes e uma ficar rebatendo a ideia da outra pra ver qual que é a mais adequada. Pra esse pessoal aí progressista do Twitter, dessa geração nova, não é normal uma um comportamento desse, de as pessoas discordarem tipo, sabe? Você tá entendendo, né? É tipo assim, cara. Facebook 2011. Todo mundo xingava ali, falava merda um pro outro, e por causa de futebol, por causa de política, sei lá, alguma zoação, os caras inventavam e ficavam se zoando lá. Ah, beleza, cara. É tipo.
Aí passava 5, 10 minutos, tava lá, a pessoa te convidava pra jogar um jogo, ou pedia pra você enviar um presente pra ela sei lá, no Dragon City, ou curtia tuas fotos, na hora, assim, sabe? Passava a briga lá, via na rua, ficava de boa, sabe? Aí hoje em dia não, hoje em dia as pessoas perdem a amizade uns com as outras, porque, deu uma curtida na foto da minha mina lá no Instagram, ou porque curtiu uma publicação do Bolsonaro do Twitter, aí automaticamente é bolsominion, então, você foi cancelado e está fora do meu círculo de amizades. Aí sabe que eu acho até bom que isso aconteça, é assim, quando você não gosta de uma pessoa, quando você não vai com a cara dela, quando, entendeu? Você tem que manter ela sempre por perto, de uma maneira que você possa observar os comportamentos dela, as atitudes dela, tá? Aí, quando você percebe que uma pessoa tá te excluindo, ou tá excluindo outras pessoas por causa de política, por causa de, sei lá, cara, de futebol, de, sei lá, de qualquer coisa, cara, isso acaba sendo um filtro. Onde você percebe, puta, ainda bem que eu não sou amigo daquela pessoa, ainda bem que aquela pessoa, sei lá, ainda bem que eu me afastei daquela pessoa, porque ela é uma babaca, uma escrota filha da puta do caralho, que... Ai, tá coçando meu ouvido. Que separa as pessoas por causa de política. Tá coçando minha garganta. Aí, beleza. Coceira na garganta. Aí, beleza. O que acontece? Ai, perdi o assunto agora. Então as pessoas estão se acostumando com essa cultura de cancelamento, com toda essa babaquice de terminar a amizade por causa de política, que você acaba criando um filtro. É como diz lá que a pessoa que tá falando merda, o melhor remédio pra pessoa que tá falando merda é deixar ela falar. Assim ela mesma se expõe, né, pro mundo, pra galera dela, e automaticamente mais e mais pessoas vão continuar achando ela uma babaca. Então, essa é uma das maiores vantagens da liberdade de expressão, é filtrar os comportamentos adequados. Isso não significa que seja ok você censurar alguém, mas significa que seja ok você deixar todo mundo falar o máximo de merda possível para você mesmo selecionar quem vai fazer parte do teu círculo. É isso, tá? Por isso que esse pessoal do cancelamento aí e tudo, querendo ou não, uma hora ou outra, essa brincadeira aí vai se virar contra eles. Querendo ou não, essa turma dos progressistas, canceladores aí, eles mesmos vão começar a brigar entre si. Porque tu falou, porque tu não usou pronome neutro, sabe? Aí você tá invalidando a luta dos trans. Aí o outro, mas se você usa a palavra denegrir nos teus textos, então automaticamente você tá sendo racista. Aí eles vão começar a brigar entre si, tá? Um grupo dos progressistas vai acusar o outro grupo de transfóbico. O outro grupo acusado de transfóbico vai acusar o outro grupo de racista. Aí vai vir um outro lá e falar: não, mas vocês estão falando assim, mas vocês estão considerando só os homens nesse prejuízo. Vocês esquecem das mulheres. Então vocês automaticamente são machistas. Aí eles vão começar a ficar se batendo entre si. Você é machista. E aí esse movimento progressista, inclusivo, desconstruído, vai começar a se destruir dentro dele mesmo. Aí que tá o massa, velho. Que vai ficar provado daqui a algum tempo, sei lá, mas vai ficar provado que eles mesmos não têm coerência, não tem o discurso dele não se sustenta. O pior ainda, é molecada nova, é molecada de 13, 14, 15 anos que acha que cancelar no Twitter resolve tudo. E eu tenho uma teoria para isso que eu vou expor em breve, na segunda parte deste podcast, porque já estamos nos aproximando dos 30 minutos de
episódio e eu recomendo fortemente que durante este pequeno intervalo você se dirija à sua geladeira, à sua torneira, ao seu bebedouro, ao seu filtro mais próximo e queira se hidratar. Estou de volta, meus queridos ouvintes. Espero que vocês estejam bem, estejam no ar comigo e que vocês tenham bebido água. E nessa segunda parte, aí como eu tava dizendo, o pessoal é dessa geração nova aí. E não que eu sou velho pra caralho, tá? Mas eu falo assim porque eu sou da geração do analógico. Eu nasci em 99, eu brincava na rua, brincava de Tamagotchi, aquele brinquedinho lá que você tem que
colocar um pininho, um arco dentro do pino lá e sem ficar brincando com ele, equilibrando. E eu sou da época de brincar na terra e se ralava e é isso aí que ia acontecendo, tá? É o analógico, é o mecânico, é o físico. E aí, a gente brincava também de polícia e ladrão, a gente, sei lá, cara, jogava betes, jogava futebol na rua, pulava muro, subia em telhado, fazia um monte de coisa. E todo esse tipo de coisa que eu fazia até meus 10, 12 anos de idade, a geração que nasceu ali em 2004, 2007 já, a partir de 2004, a partir de 2007, podia fazer também. Só que no videogame. Hoje em dia, você pode pular um muro, escalar um telhado e jogar futebol e jogar qualquer outro joguinho que a gente brincava na rua ou com os amigos. A gente pode fazer isso num videogame, a gente pode fazer isso num computador, jogar GTA, jogar FIFA, jogar PES, Subway Surf, sabe? Aí, o que eu quero emplacar aqui é o seguinte: a geração que foi criada no analógico e que depois teve acesso ao digital, que teve acesso à era da internet, à era da informática, ele ainda tem essa capacidade. Vou espirrar. Esfriou, né? Meu Deus, que falta de profissionalismo. Imagina, você tá numa rádio. Você tá ouvindo uma rádio, você tá assistindo uma televisão e o apresentador ou o locutor começa a espirrar e a escarrar durante o programa. Seja bem-vindo ao Pensa Comigo Podcast. É assim que funciona. Aí, a geração que podia ainda brincar na rua, rolar na terra, subir em muro, subir telhado, correr, se ralar, ela pode fazer isso também no GTA, pode fazer isso lá, jogar bola no FIFA, pode, sei lá, bicho, Red Dead Redemption, qualquer joguinho hoje substitui a nossa interação humana. Aí no que eu quero chegar? A geração que cresceu já só na era digital, a geração que nunca teve uma liberdade para fazer coisa que a geração anterior teve, já não é acostumada a interagir pessoalmente de uma maneira tão orgânica. Por exemplo, escola. Na nossa época de escola, a gente se ofendia, o moleque começava a zoar a gente: tu é gordo pra caralho, você é magro pra caralho, você é feio, você é esquisito, você é narigudo. A gente das usos, ou a gente resolvia ali na mão mesmo e saía pra brigar e rolava no chão e se pegava, ia pra diretoria responder advertência, ou a gente aceitava o bullying ali e continuava sofrendo bullying. Era das duas uma. Não tinha essa de, vou pra internet expor o cara que me fez bullying. Eu vou pro Facebook, vou pro Instagram fazer textão, porque o meu colega de sala me chamou de boiola. Não, bicho, vocês resolviam na mão ali, no socão na cara mesmo. Ia parar na diretoria, tomar advertência e boa. E provavelmente no dia seguinte você já até faria amizade, dependendo de como vocês se comportassem ali, né? E isso inclusive formava amizades muito sólidas. Eu nunca cheguei a sofrer bullying, mas até meu nono ano do ensino fundamental eu era zoado, eu era esquisito, sei lá, eu devia ter algum problema sociável. Então a galera não ia muito com a minha cara assim, não me dava muita moral. O que eu podia fazer? Ou eu podia aprender a conviver com esse pessoal e tentar me enturmar e ter um assunto e brincar, ser menos chato pra caralho. Ou eu continuava me rendendo na chatice, eu continuava sendo esquisito, né? Não tinha muito essa de, vou pra internet protestar contra o bullying, vou fazer cartaz na escola. Para, velho, para. Ia tá dando mais munição ainda pra ser zoado.
Aí, por quê? Porque eu até tinha acesso já à internet, aí Facebook, e tudo, mas eu era acostumado a resolver as coisas ao vivo. Ou me aprimorava e começava a ser um pouco mais legal, mais sociável, ou continuaria sendo isolado. Agora, hoje em dia, não. Você pode resolver todos esses problemas indo protestar na internet. Só que, essas coisas que acontecem na internet ficam lá para todo mundo ver, tá? E aí que tá o negócio, porque nem todo mundo vai te dar tanta moral e te aplaudir, tá? E às vezes vai passar batido. Agora, quando na verdade o cara que tá te fazendo bullying a vida inteira, você vai lá e soca a cara dele, isso fica marcado. Isso fica se torna um dia memorável pra você e pra quem presenciou aquela cena. Então essa geração que migrou do analógico para o digital ainda tem uma capacidade muito grande de senso de humor, de aguentar piadinha, de fazer brincadeira e não se ofender, do que essa geração que cresceu só na era virtual e que principalmente é influenciado no Twitter a debochar e fazer exposição e esse tipo de coisa de quem discorda, de quem zoa, de quem anula o pronome neutro. Tá entendendo o que eu quero dizer? Aí que mora o segredo. Aí que mora o segredo. Quanto mais tarde essa geração de 2007, 2000, sei lá, 2007 pra cá, quando começou a era dos consoles, começou a, a fazer mais sucesso, quanto mais tarde essa geração tiver acesso à internet, melhor. Tá? Quanto antes elas tiverem uma interação espontânea com amigos na rua, na escola e brincadeira pessoalmente, melhor para a saúde mental delas e também para a capacidade delas de interagir com as pessoas, de interagir com opiniões diversas. Porque assim, tá, vamos combinar de jogar bola na rua. Aí o dono da bola leva a bola, aí a molecadinha que vai de chinelo faz os chinelos de trave, e aí eles formam um time lá de três cada um na rua. Aí vai ter uma discordância. Ah, quantos gols? Ah, não, dois gols elimina. Ou estão 5 minutos. Aí vai ter uma molecadinha que vai falar, não, 2 gols é pouco, vamos colocar 5 gols ou 10 minutos. Aí os outros vão falar, não, 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 um gol só elimina, 1 gol ou 3 minutos, sabe? Vai ter vai ter pelo menos umas 2, 3 opiniões diferentes para jogar o mesmo jogo com a mesma bola. Quando aí você enjoa daquilo, fala, foda-se, eu vou jogar PES, eu vou jogar FIFA. Aí você abre lá a tua PSN, ou você abre a tua Xbox Live e tem uma caralhada de opção de filtro para você jogar o mesmo jogo. Aí você pode escolher que você vai ser o Corinthians, o teu adversário vai ser o Real Madrid, aí vocês entram na mesma sala lá de 5 minutos ou 2 gols. Pronto, você matou a diversão que é fazer a tua opinião valer. Você matou a adrenalina de convencer teus adversários de que você tá certo e de que tem que ser 2 gols ou 5 minutos. Por quê? Porque simplesmente você fugiu da interação humana analógica, você fugiu do físico ali do negócio. Você fugiu do embate de opinião e de provar que você tá certo, de provar que 2 gols ou 5 minutos é melhor do que 1 gol ou 5 minutos, por exemplo, ou que 5 gols ou 10 minutos. Você teve que fazer valer a tua opinião ali, tá entendendo? Só que a geração digital não tá preparada para isso, não sabe lidar com quem não concorda. Por quê? Porque pode entrar lá no Xbox Live, escolher um servidor lá que tem exatamente o filtro que ele concorde e pronto, e vai viver jogando ali. Pronto, você encerrou ali uma interação social orgânica, né, de pessoas que discordam e de pessoas que vão estar certas ou erradas em algum momento. Aí é onde eu sempre bato nessa tecla. Eu concordo muito com o Petri que você tá criando uma geração de covarde, gente fraca, mimada pra caralho, que não sabe dialogar, que não sabe se fazer tá certo, que não sabe argumentar, que é tudo na base do chororô, na base do vou fazer textão no Instagram e no Facebook. É só isso que essa molecada sabe fazer.
E isso é muito perigoso, porque futuramente essa criançada aí vai chegar no mercado de trabalho achando que é realmente assim, achando que é só você fazer um textão na internet que todo mundo vai se curvar pra você. Aí você vai criar uma geração de mimado, de covarde, porque não sabe fazer a própria opinião valer, e de gente frustrada e quem sabe depressiva. Frustrada porque aí você senta numa reunião de trabalho lá, tá? Essa geração aí que vai entrar num serviço futuramente, vai ter que participar de uma reunião e nessa reunião ela vai ter que expor a opinião dela. Vai dizer, eu acho que tem que fazer assim assim com a empresa, que tem que contratar e que tem que investir em tal coisa. Aí algum colega de serviço dela vai dizer o contrário. Não, eu acho que não tem que contratar ninguém e que o investimento tem que ir para outro setor. Aí a pessoa que foi criada mimadinha assim vai entrar em parafuso, vai pensar, pô, como assim alguém discorda de mim? E não vai ter nada que ela possa fazer a não ser tentar contra-argumentar até tá certo, até ganhar a ideia, tá? Aí a pessoa vai começar a se frustrar, falar, caralho, velho, não tem nada a ver a internet com isso aqui que eu tô fazendo. Os textão que eu faço na internet reclamando contra o bullying, contra a objetificação da mulher moderna e contra a solidão da mulher negra não valem nada. Quando eu estiver sentado numa roda, numa mesa redonda aqui com os meus colegas de trabalho para decidir o futuro da minha empresa. Tá entendendo? Você vai criar um monte de gente depressiva, não, frustrada porque não sabe ser contrariado. E pior ainda, não tem coragem de abrir a boca pra falar o que acha mesmo, sem muita trava na língua, tá? E eu sou vítima também disso aí. Nossa, minha garganta. Ai, peraí. Ah, que saco. Como é que eu sou vítima disso? Mas aqui, é igual eu falei em alguns episódios atrás, eu fui ensinado a depender das pessoas, eu fui ensinado a baixar a cabeça para o que as pessoas falam e só porque a pessoa é mais velha do que eu, então automaticamente eu tenho que ouvir e concordar. E isso me prejudicou muito no meu primeiro emprego num setor de vendas. Eu trabalhava numa ótica, eu entrei como auxiliar de vendas. Então a minha função era o seguinte: enquanto os vendedores estavam ali abordando o cliente, eu ficava do lado na mesa eu ficava na mesa ali do lado onde a pessoa estava sendo atendida. E se a venda desse certo, né, eu pegava o óculos que a pessoa vai comprar, levava ali no balcão, limpava, aí levava um aparelhinho, tirava as medidas dos olhos da pessoa, do nariz, onde o óculos encaixa, pegava a maquininha de cartão, ou então pegava um dinheiro para trazer troco, dava para auxiliar. Só que em dados momentos, às vezes tinham tantos clientes na loja que eu tinha que eu atender e fazer vendas. E eu já fiz boas vendas. Se eu não me engano, eu devo ter feito ali em 6 meses uns 6 mil reais em vendas de óculos, que deveriam ter me rendido pelo menos uns 1.000 reais em comissão. Mas eu era auxiliar de vendas, eu era simplesmente um cartazeiro, tá? Eu panfletava e auxiliava a venda. Aí o que acontece? Em vários momentos eu achava algumas coisas erradas, algumas coisas mal feitas, ou que poderiam ser feitas melhor. Só que a minha a vendedora da loja, que não era gerente, era vendedora, tá? Apenas, porque se trata de uma franquia. E várias vezes eu chegava assim e dizia, ô fulana, se a gente fizer assim, assim, porque parece que vai atrair mais gente, porque tá. Aí, em vez de ela simplesmente dizer, não, ó, não dá pra fazer tal coisa, por isso, isso e isso. Ela, não sei, por que você tá dando ideia? Se eu já projetei pra fazer assim, porque é pra fazer assim. Aí eu, não, mas não precisa você gritar, eu tô dando ideia aqui de boa. Ela, não, mas toda hora você contesta, para de ser contestador. Aí, beleza. Aí passou uns dias eu comecei a falar com ela nos tons meio irônicos, sabe? Ela me cobrava das coisas assim. Tipo, Moisés, faz tal coisa. Aí eu, vou lá.
Aí eu voltava, eu ia lá, fazia o que eu tinha que fazer na rua, fazer uma cobrança e tal. E eu demorava pra chegar. Eu demorava, tipo, de propósito pra chegar. Eu ia no banco, eu dava umas 2 voltas no quarteirão e entrava no banco depois, aí demorava pra cacete. Aí eu chegava e ela, você demorou, hein? Falei, você não tava lá pra ver o tamanho da fila, porque você tá falando. Outras vezes eu. Às vezes eu não tava fazendo nada e eu não gosto de ficar sem fazer nada em qualquer serviço que eu esteja fazendo. Aí eu pegava uma cadeira, subia assim na vitrine mais alta e começava a limpar óculos por óculos. Aí direto a vendedora lá falava: mas por que você tá limpando óculos? Não é nem hora de limpar óculos, nem é você que faz limpeza hoje, porque a gente tinha um cronograma lá. Aí eu falava: eu não vou ficar aqui parado olhando pra sua cara bonita aí. Eu vou limpar esses óculos aqui, ó, tá caindo poeira pra cacete aqui. Aí ela falava: uma vez ela disse: você tá fazendo isso aí só pra me implicar, né? Aí eu falava: então, meu colega, infelizmente não é você que paga meu salário, não tem que te agradar ou desagradar, não, tá? Deixa eu fazer meu serviço aqui, você fica tranquilo aí. Aí ela: nossa, eu odeio quando você faz esse tom irônico seu. Aí eu comecei a responder ela, falei: não, mano, você fica a vida inteira me provocando, me tirando aqui, falando as coisas pra mim. Quando eu tô fazendo minha função, você vem encher o saco? Por acaso, se ao invés de eu limpar os óculos, eu começasse a sujar as coisas, o que você ia fazer? Você ia, por acaso, pedir pro patrão me dar um aumento? E comecei a falar essas coisas pra ela. Só que isso já tinham se passado 3 meses que eu tava empregado naquela ótica e eu tava prestes a sair porque eu ia voltar pra faculdade, tá? Mas eu levei 3 meses pra criar coragem pra responder ela à altura, tá? Aí no último dia, inclusive, que eu tava na ótica, que meu patrão ia acertar comigo, eu tinha faltado no dia anterior para buscar alguns documentos na rua e tudo. E eu falei pro meu patrão, falei: ó, fulano, hoje eu não vou poder trabalhar. E isso, sim, eu avisei ele 7 horas da manhã. A gente costumava entrar na ótica às 8. Hoje, ô patrão, eu não vou poder trabalhar. Eu tenho que pegar um monte de documento, um monte de lugar, assim, assim, assado. Como eu te falei, vou fazer faculdade, papapá, tá? Faltei no dia anterior. Aí no último dia que eu tava trabalhando lá, um dos outros colegas nossos, já eram 8h30, ele não tinha chegado. Aí eu perguntei pra colega lá, pra vendedora. Eu falei: ô fulana, parece que o colega vai faltar, né? Você tá sabendo de alguma coisa? Em vez de ela só falar sim ou não, ou sei lá, dar só uma noção pra mim, ela: porque você quer saber onde você faltou e não avisou ninguém? Aí eu falei: não, mano, eu te avisei o Rodrigo, se você não tá sabendo. E se você ficar me tratando assim, eu vou embora também, eu largo você sozinho aqui. Aí, por incrível que pareça, por coincidência, na hora que eu comecei a falar essas coisas pra ela, o nosso colega chegou, atrasado, mas chegou. Tinha furado o pneu da bicicleta dele, e aí ele teve que acabar vindo a pé e tudo. Aí ele chegou e viu, falando aquela um monte de coisa pra ela, e falei que ela achava que ela era boazuda, porque trabalhava, fazia 20 anos na mesma coisa e nunca passou disso. Comecei, cara, a cagar na cabeça dela. Também era meu último dia naquela ótica, então. Mas aí meu erro, meu caro ouvinte, tá no seguinte: eu deixei pra abrir o jogo, pra soltar os cachorros, nos meus últimos 15 dias de ótica. Porque eu já sabia que meu patrão ia acertar comigo, tudo certo. Então eu tava ali mais pra quebrar o gás dele, pra não faltar funcionário, do que por qualquer outra coisa, né? Então ali eu comecei a soltar os cachorros. Mas na primeira vez que ela gritou comigo, que ela falou alto comigo, tem muitas histórias disso aí, tá? Eu devia ter respondido à altura. Mas aí o que acontece? Igual eu expliquei, eu fui meio que ensinado a respeitar a pessoa só porque ela é mais velha. Eu fui ensinado a ouvir ordens dos outros, ficar calado. Sabe? É foda, cara. Porque eu tô desenvolvendo devagar esse meu lado, essa minha personalidade. Assim, não é nem uma característica de personalidade, né? Eu acho que é o mínimo que todo ser humano deve ter, opinião. Bater o pau na mesa quando for necessário, soltar os cachorros quando for preciso. E de, sei lá, 3 meses pra cá que eu tô começando a conseguir desenvolver isso aí, começar a responder as pessoas conforme elas me respondem, né? Tratar elas como elas me tratam.
e não deixar ninguém falar mais alto que eu, né? Não é chegar ao ponto de brigar com alguém, mas é de me apresentar, é de mostrar que eu tô ali, né? Que eu tô por dentro do que tá acontecendo. E é de uns 3 meses pra cá que eu tô começando a desenvolver esses meus comportamentos que eu deveria ter sido ensinado, que eu deveria colocar em prática há muito tempo, tá? Ai, bicho, muita coisa. É... Aí que tá o negócio da geração, velho. Por mais que eu seja da geração analógica, da geração que se ralava na rua, andava de bicicleta, brincava naturalmente, resolvia bullying na porrada. E eu briguei na escola 2 vezes só, tá? Uma vez eu dei um murro e tomei um murro, outra vez eu empurrei e tomei um empurrão, foi isso. Mas depois eu fiquei amigo do moleque. Então ficou tudo certo. E por mais que eu seja dessa geração, ainda houveram falhas. É por isso que eu quero dizer que a gente não pode generalizar comportamentos humanos. Mas existem padrões comportamentais que a gente observa em certos grupos, sim, de acordo com algumas faixas etárias e de acordo com algumas preferências, que a gente pode sim atribuir juízos de valor. Então, por isso que dá para dizer que a geração que nasceu 2005, 2007, 2009, 2009 nem tanto, mas que é mais novo ainda, mas 2005, 2007, que usa Twitter e usa foto de japonês no perfil, tem esse comportamento de não aceitar opinião contrária. Não é que eu estou generalizando o negócio, mas é que dá para você concluir alguma, alguns, ou fazer alguns juízos de valor, tá? Dá para fazer alguns juízos de valor, sim. Eu falo por mim mesmo, eu sou da geração analógica, mas até hoje eu não consigo bem me impor em certas situações. Embora eu esteja trabalhando sobre isso, embora eu esteja me apresentando mais e dê mais minhas opiniões quando é cabível e esteja mais à vontade, tá? Ah, bicho, sei lá, cara, o que acontece, mas essa é minha tese de que a geração que foi criada só no console, só na internet, que nunca teve um comportamento, uma interação na rua, no analógico mesmo, é, é muito fraca, não é persuasiva, não tem capacidade de argumentar, tá entendendo? Mas enfim, eu vou me esforçar para desenvolver esse raciocínio meu a respeito de geração analógica e digital. Mas resumidamente, se trata disso. Eu quero reforçar aqui que a geração que cresceu na época do analógico e que conseguiu e que migrou para o digital é mais resiliente, é mais capaz de aguentar a zoação e piada, e bullying, e devolver um xingamento com o outro. Ah, teu gordo do caralho. Aí o cara, cala a boca, o seu magrelo é esquisito. Aí depois os caras, sei lá, fazem amizade. Ao contrário da molecada que só cresceu no Twitter, que só cresceu no Facebook e no Instagram, aprendendo só a reclamar, fazendo textão. Que não consegue desenvolver ali uma amizade orgânica a partir de uma zoação, a partir de uma brincadeira, sabe? E aí, esse é o meu reforço. Que essa molecada vai se frustrar pra caralho quando chegar à idade adulta. Quando tiver que enfrentar realmente situações onde elas tenham que se impor. Não se impor no sentido maldoso, mas de provar que tá certa, uma reunião de estudos, uma reunião de trabalho e ela tem uma ideia e outra pessoa tem outra ideia. Então, quando alguém confrontar ela e dizer, não, você tá errado por isso, isso e isso, porque se faz as coisas assim, assim, assado. Então, essa molecada que aprendeu a reclamar na internet não vai saber se virar, se impor. Nossa, fechar a janela que tá frio pra caralho, tá? Não vai... Ah, sei lá, esse é o meu reforço. E também quando é passar a mão na cabeça e... Aí porque aí que tá, quando você faz, você reclama lá, você faz textão no Facebook porque te ofenderam na escola, porque te chamaram de gordo na escola, porque
chamaram de magrelo porque falaram que você não sabe fazer tal coisa. Então você vai e publica isso no Facebook e no Instagram. Aí o que vai acontecer? Vai aparecer uma turma que também tem o mesmo comportamento, né? O comportamento de se vitimizar na internet e vai apoiar, e vai te apoiar. Vai falar, isso aí, tem que lutar contra esses padrões e tem que se revoltar. E é isso aí, manos, pisa nos machos, sabe? Aí isso vai, inclusive, vai reforçar esse tipo de atitude, o de sempre se vitimizar. É igual eu falei, quando você só ajuda gente fodida, quando você sempre passa a mão na cabeça de quem só se fode, você vai acostumar essa pessoa a, a se esconder por trás das outras quando o bicho tá pegando, entendeu? Quando a batata dela tá assando. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Acontece com um amigo meu, que eu moro numa república, ele mora comigo. É um amigo até criado com vó também. É quase a mesma história de um e-mail que eu recebi, inclusive. Eu me identifiquei muito com aquela história, coincidentemente. Aí, aí esse amigo meu, eu coloquei ele pra morar lá na República. Ele foi fazer o mesmo curso que o meu, ele começou esse ano. E eu já tô no curso de engenharia fazem 4 anos. E eu não sei porquê, ele saiu de uma faculdade lá no Paraná. Ele saiu de um curso lá no Paraná, que ele tinha bolsa da faculdade, ele, sei lá, tinha uns R$ 500 de bolsa. E a avó dele mandava mais uns R$ 500. Então, bem numa conta de padeiro, ele vivia bem com R$ 1.000 lá. Porque o aluguel da casa que ele morava lá no Paraná era barato pra caralho. Ele morava com mais 5 colegas. Então, sei lá, R$ 1.000 pra morar lá onde ele morava no Paraná e pagar aluguel e tudo. Vivia bem. E nisso, ele bagunçava pra caralho, varzeava, não estudava direito, todo final de semana era festa, cachaça, droga, cheirava cocaína, fumava maconha. Já uma vez me mandou um vídeo cheirando cocaína, como se fosse bonito se gabar de usar droga, né? E eu até não falei nada, eu falei, bicho, quieto com essa porra aí, né? Não sei o que. E o cara, não sei o que, esse cara aqui é parça. Eu falei, beleza. Aí, nas férias de agora, do começo do ano de 2020, ele saiu lá dessa faculdade do Paraná, trancou. E ao invés de vir me procurar, ele conversou com um outro amigo nosso que veio fazer faculdade ali onde eu faço também. Coincidentemente, nós somos em 4 amigos, né? 2 já iam fazer faculdade ali onde eu faço, e esse meu outro colega mais antigo deu na telha dele de vir fazer junto. E aí, esse colega, que eu vou chamar ele aqui de José, tá? Pra ficar mais fácil. O José, que veio do Paraná. Ele conversou com o Carlos, vou chamar ele de Carlos aqui, a respeito de vir fazer engenharia também. Mas o Carlos tinha acabado de entrar na engenharia, então ele não sabia nada. Bem, ao invés de ele vir perguntar pra mim, o José vir perguntar pra mim o que eu achava, se dava certo, não, ele veio perguntar pro Carlos. E o Carlos veio perguntar pra mim. Eu falei, bicho, o José é o seguinte, mano, você conhece ele, nós somos amigos e você sabe que ele é meio cabeça fraca, então eu não vou falar nada, não vou apoiar, não vou falar nada. E aí, de repente, o José apareceu aqui lá onde eu faço faculdade. Ele me mandou mensagem no WhatsApp, né, que precisava de um lugar para morar. E a casa onde eu morava, a república onde eu morava, tinha um morador que já estava saindo, que já estava cumprindo o estágio dele, e ele ia sair na semana seguinte. E ali eu falei, pensei, o moleque é meu amigo, já tem uns 4 anos, né? Porra, tá querendo estudar, vou ajudar. Cabaço pra caralho. E aí eu falei, Zé, tem uma vaga aqui, você vem semana que vem, porque aí vai tá livre o quarto. E veio, só que eu nunca me esqueci que ele é folgado pra cacete. E aí ele já chegou sem grana, mas o quarto dele tem ar-condicionado, porque eu não gosto de ar-condicionado. Eu poderia ter pego o quarto com ar, né, pra aproveitar. Mas eu não gosto de ar-condicionado, então pra mim tanto faria. Aí eu falei, tem um quarto com ar aí, dorme aí. E eu ainda falei, só que é o seguinte, esse ar-condicionado, ele é ligado no 110, ele gasta pra caralho. Então, você só liga o ar quando você estiver no teu quarto e fora de dormir. Porque tem uns horários de pico e tal, quando você sair do quarto você desliga, etc, etc, né?
dei as ideias. E assim, o moleque tem 22 anos, não precisava falar essas coisas pra ele, né? Quando você tá indo morar num lugar que tem ar-condicionado, você tem que sacar que ar gasta pra caralho e que a conta vai sobrar pra todo mundo. E eu nessa época eu dividia quarto com um colega de quarto, com um colega da faculdade, e nosso quarto não tinha ar e a gente ainda dividia. E o José pegou um quarto só pra ele com ar. Resumindo, no final do mês, a energia que vinha ali em torno dos 250, 300 reais, que estava barato para quem morava em 5 pessoas, no mês seguinte veio 800 reais. E a gente fez uma reunião. E nesse meio tempo entre ele ter chego lá na República e eu ter e a gente ter que fazer essa reunião, nesse um mês mais ou menos, ele começou a fazer um monte de cagada. Primeiro que ele é muito folgado, sei lá, ele não saca as coisas. A gente começava a limpar a casa ali e ele ficava olhando, não fazia nada. A gente tinha que chamar ele para limpar a casa, senão ele não se mexia. Primeiro. Aí depois era hora de, por exemplo, hora de fazer comida. Um colega nosso ia cozinhar, eu já ia limpando, lavando a louça. E o lugar onde a gente guarda as louças ali é pequenininho. Então eu tinha que ir lavando e enxugando. E o Zé não estava fazendo nada. E outro colega da nossa casa, os dois estavam no estágio, né? Nós morávamos em 5, os outros dois colegas lá da República estavam no estágio, estavam na faculdade, trabalhando, alguma coisa assim. E aí o Zé ficava olhando eu secar as louças e lavar ao mesmo tempo, e não fazia nada. Aí direto eu falava, ô, seca a louça aí pra mim. Aí ele ia lá, com o maior mau gosto do mundo, maior cara de bosta do mundo, e secava. Punha lá. Todo dia era assim, todo dia tinha que pedir pro moleque fazer o óbvio. Aí tá. Aí teve uma época que eu conheci uma mina do Tinder, que eu havia conhecido ela uns 6 meses antes, e que eu só pude receber ela em casa depois que eu mudei pra lá, né? Que a gente só trocava ideia no Zap mesmo e só isso. E aí eu levei essa mina pra lá, sentei com ela na área de casa, e por mais que fosse uma república, mas aquele momento ali era meio dela, né? Por mais que ele fosse uma república. E aí esse amigo meu, Zé, começou a entrosar lá e conversar com a mina, e eu ali do lado, e começou a elogiar que ela era pagodeira, que ele também era. E aí ele levou lá uns petiscos pra ela comer, pra eu comer também. E aí ele falou que ele cozinhou, e não sei o que, sabe? Começou a dar ideia na mina na minha frente, assim. Só que eu não tinha ciúme daquela mina. Era só uma guria que eu ia comer mesmo e tava suave. O que já começou a me deixar puto é essa folga. É como se a mina tivesse ali pra ele. Mas eu acabei ficando com a guria de boa e por mais que ele ficasse dando em cima dela. E aí não bastou isso, bastou o seguinte também. Teve uma noite que eu combinei com a mina, ó, era 10 horas da noite. Eu combinei com ela, falei, ó, vou ir te buscar pra gente ficar aqui em casa, beleza? Beleza. E nisso, o Zé tava com o meu computador, abriu o Tinder pra conversar com a mina que ele tava desenrolando. Até aí tudo bem. E aí, eu apertei aí, mano, eu vou ali buscar a Malu. E essa mina que está desenrolando aí, precisa que leve o celular? Ele, não, tá de boa. Falei, tá de boa mesmo? Ele falou, não, tá sossegado, ela vai vir cá e tal. Eu falei, então beleza, mano. Ela chega aí, vocês entram pro quarto e se vira. E aí eu saí pra buscar a Malu, eu levei uns 40 minutos, porque eu tava esperando ela sair da casa que ela tava lá. Ela tava na casa de uma amiga dela. Fiquei uns 20 minutos esperando ela e mais uns 10 pra ir e 10 pra voltar pra casa. De moto. Quando eu cheguei na minha casa, aí eu abri o portão, aí o Zé chegou, ô Moisés, e aquele rolo lá que nós combinou? A Guri quer que você busque ela lá. Eu falei, que rolo, moço? Falou, não, aquele rolo lá que nós combinou com aquela mulher lá. Eu falei, velho, tá louco, mano? Não tem rolo não, fi. Eu tô ficando com a Malu. E aí a mina que eu levei, a Malu, ela, como assim? Tem outra mulher aí? Tá ficando com outra? Tá achando que eu sou uma vagabunda? E aí nisso que ela começou a fazer escândalo na porta da minha casa, esse filho da puta desse meu amigo entrou pra dentro. Simplesmente, em vez de desmentir ou explicar a história, ele entrou pra dentro e foda-se, tá ligado? E a mina ficou, que não vou ficar com você mais não, porque você é desses, né? E tê. Eu falei, velho, tá louco, o negão tá falando mentira aqui.
E não é assim. Aí eu tentei explicar. Ela, não, eu quero saber, me leva embora. Guilherme. E eu já fiquei puto com a atitude desse moleque e com a mina fazendo escândalo. E eu devia ter tomado uma postura de falar, não, você quer ir embora, você vai. Você não quer acreditar em mim. E a casa da mina era longe pra cacete, era uns 4 quilômetros a pé, né? E eu devia ter falado, não, você quer ir embora, você vai, você não tá acreditando em mim. Mas não, eu tava meio que dependente da mina, eu tava meio gostando dela e tal. E aí eu, muito cabaço, montei na moto e levei ela na casa dela. E aí quando eu cheguei em casa, o gente boa nem tava lá mais. Ele tinha ido na casa da mina lá. E depois eu fui, peguei meu notebook, também que eu não ia emprestar meu notebook pra ele por causa dessa. Quando eu abri o Tinder, a conversa dele era com a travesti. E não tá o problema em ser travesti, bicho. O problema é fazer um rolo desse tamanho, desse jeito, por causa de uma carona que ele queria que eu desse. Sendo que ele só esperou a mina chegar em casa lá pra inventar um rolo desse, cara. Aí não bastasse isso, quando eu fui embora de Chapadão, voltei pra Paranaíba, porque eu não precisava ficar lá estudando, eu podia estudar aqui em Paranaíba mesmo, né? A gente tá tendo aula à distância. Aí eu fiquei aqui em Paranaíba uns 15 dias e tive que voltar lá em Chapadão pra ajudar numa mudança de um colega nosso. E aí a Malu apareceu lá em casa, a gente bebeu, a gente ficou, e nisso ela me contou, falou, ó, teu amigo tava dando em cima de mim, ela me mostrou as mensagens dele falando que queria ficar com ela, que achou ela legal, e não sei o que, pá. E que ela tinha até marcado de ir lá em casa, quando ele tava lá, e que ela acabou dando um bolo nele, vixe, um monte de coisa. Aí, aí esse amigo meu vive fudido, velho, sem grana, vive depressivo, ele é depressivo, né? Ele vive deprimido, não sabe se virar, não sabe fazer porra nenhuma. Aí eu te pergunto, meu caro ouvinte, vale a pena? Vale a pena estender a mão pra um nego que só caga no pau dos outros, que só atrasa o lado dos outros, principalmente que não se ajuda, que só faz rolo com a própria vida. Vai tomar no cu, cara. Vai se fuder, não dá. Tá? Eu quero mais que você se foda, bicho. Eu quero mais que você precise das coisas até você se virar, até você aprender a se virar, porque ser homem não é simplesmente ter a rola grossa e barba na cara não, fi. Tá? E eu não fico com ciúme da mina, por nada assim. Não, não tenho mesmo ciúme daquela mulher. Também ela foi muito filha da puta comigo, falou e fez um monte de merda comigo. Mas o negócio é a atitude do cara que eu pus dentro da minha casa pra morar mesmo, porque precisava. É, o maluco faz umas dessas. Todo dia, filho. Todo dia era uma cagada. Todo dia era uma merda aleatória. Sabe? Coisa básica. E eu não gosto de ser chato, de ficar pedindo pro cara me ajudar. E de dar instrução, de falar, ô, faz tal coisa aí, pá. Sabe? Tá entendendo o negócio, bicho? Pois o cara não sabe se virar, e você tem que ficar ensinando e dando ordem. Ai, bicho, é foda, cara. Aí eu desisto de ajudar gente fodida. Ainda mais quando eu sei o porquê da pessoa tá fodida. E esse amigo meu é dessa geração que migrou do analógico pro digital. Mas por ser criado com vó, por sempre ter as coisas na mão, assim como eu, inclusive, ele tá acostumado. Ele tá acostumado. Ele tá a ser incentivado a fazer merda. A não dar valor para as próprias atitudes, tá? Porque sempre vai ter alguém para passar a mão na cabeça. Sempre vai ter alguém que vai apoiar. Não tem diferença nenhuma. Então, porque, chamou de gordo, não pode, bibibi, porque comentou gostosa na foto, tá entendendo? Não tem diferença nenhuma. Aí a turminha chega lá e comenta e dá apoio e fala, não, você é linda, sei que, não ligue pras críticas, sabe? Velho, eu quero essa geração de gente mimada, de nego que não sabe se virar. Eu tenho um ódio disso, velho. O negócio não é nem o cara não saber se virar, mas é querer depender dos outros e ficar só na veia dos outros. O moleque tá me devendo já uns R$ 100, tá devendo R$ 200 pra um amigo nosso que mora com a gente, tá devendo R$ 150 no bar da frente de casa, tá? E não faz a mínima questão de correr atrás
de receber um dinheiro, de trabalhar e nada, cara. Puta que pariu, velho. E depois vai precisar, e depois vai querer um conselho, vai precisar, me arruma um serviço, uma coisa. Não, vai tomar no cu, entendeu? Não põe mais minha mão no fogo por gente fudida. Principalmente esse amigo meu. Uma das maiores coisas que eu me arrependo é de ter levado ele pra morar lá comigo. E o incrível é que é o seguinte, como eu falei, nós somos em 4 amigos lá fazendo faculdade. E desses 4 amigos, 2 moram juntos, né? O Carlos e o vou chamar ele aqui de Pedro. O Carlos e o Pedro moram juntos numa kitnet. E eu e o José também. Só que o José chegou a pedir pra morar com o Carlos antes de vir pedir pra morar comigo. E lógico, como eles se conhecem, o Carlos falou, não vai ter como, porque não sei o que. Aí eles alugaram uma kitnet, só pra não ter lugar pro José morar. Porque sabem que ele é folgado. E eu que sou trouxa, eu que costumo acreditar nas pessoas pela segunda, pela terceira, pela 10ª vez. Falei, não, velho, vem morar comigo aí e tal. E assim que ele pisou lá em casa, eu expliquei, ó, mano, só que aqui a casa tem essas regras, velho. Não gasta energia à toa, não faz sujeira, se sujar limpa. Quando você comer, no mínimo lava teu prato, teus talheres aí. Coloca comida no lixo quando se sobrar. A comida aqui é contada, então é meio difícil repetir o prato assim na mesma refeição. Porque a gente é universitário e a gente não consegue fazer R$ 500 por mês de mercado cada um. Nossa despesa ali é de R$ 200 de mercado. Então, entendeu? Eu expliquei o basicão. E assim, tem coisas que você nem precisa explicar para um moleque de 22 anos. Tem coisas que isso vem de família, velho. Tá? Questão de boa educação. E a boa educação não está relacionada a simplesmente você pedir benção, respeitar os mais velhos e não falar palavrão. Tem a ver com como você vai se comportar no meio das pessoas que estão na mesma situação que você, tá? São coisas que você não precisa explicar para a pessoa, que ela aprende isso dentro da família dela. Mas como se trata de um moleque criado com vó, filha da puta do caralho, é lógico que ia dar merda. E eu que fui cabaço. Eu que quis ainda colocar a amizade acima dessas questões. Tomei no cu, tá? E eu torço o quanto antes, cara, pra esse moleque sair da faculdade. Eu torço o quanto antes pra ele pelo menos sair da república e parar de atrapalhar o andamento da casa. Eu torço o quanto antes, tá? É esse meu pensamento. Porque aí vocês vão me rebater aqui. Ah, mas você é ruim, cara. Olha o que você tá desejando. Ai. Não é, bicho. Não é. Porque eu tenho pra mim que cada um tem que ser responsável pela própria cagada. E pelo próprio mérito também. Eu tenho pra mim que eu não. Ah, porra. Aí é porque eu não terminei o raciocínio. É porque aí, nesse um mês que o moleque fez um monte de cagada, deu em cima da mina que eu tava pegando e um monte de coisa. Então eu voltei lá em Chapadão e a gente. No que eu voltei, a conta de luz chegou. Aí ela veio lá R$ 810. Normalmente vinha até 300, 350 no máximo, 350. R$ 810. E a gente não tinha nem dúvida que o que tava gastando energia pra caralho era o ar do moleque. Que passava o dia inteiro ligado, que ele saía do quarto e deixava ligado, que ele ligava em dia frio. Teve um amigo nosso que a gente tem um dos moradores lá, ele é muito zoador. Ele é muito zoador mesmo. Então a gente tava cada um no próprio quarto. Aí esse amigo nosso mandou mensagem no WhatsApp, falou, ó, eu vou desligar o Wi-Fi aqui. Porque já eram 2 horas da manhã e esse amigo nosso, o José, tava fazendo videochamada com os amigos dele, gritando pra cacete, tá? Ele começou a videochamada 11 horas da noite e era 2 horas, ele não tinha parado de falar alto dentro do quarto dele, que ecoa pra todos os quartos. Aí o amigo nosso, que eu vou chamar de André, ele mandou mensagem, falou, ó, vou desligar aqui o Wi-Fi, você então liga o 3G aí, porque o bicho tá gritando muito, né? E aí eu vou lá desligar o ar dele também. E a gente foi, desligou o ar dele, desligamos o Wi-Fi e fizemos um monte de coisa só pro moleque ver se ele percebia que ele tava fazendo cagada, né? E não, ele simplesmente saiu do quarto dele e apertou, parece que a internet caiu, né? Meu ar também. Eu falei, cara, eu acho que porque teu ar conectado lá no
padrão da rua e deu problema lá. E aí é foda, né, velho? Você vai ter que ficar sem ar, infelizmente. Não tem nada que a gente possa fazer. Ele, puta, é foda, hein, velho? E aí passou uma semana. Aí ele, eu acho que eu vou chamar algum técnico aqui pra vir mexer com esse ar. Simplesmente a gente foi lá e desligou o ar do cara por um conector que tem lá fora. Apenas isso. Tipo, e ele não se tocava do quanto que ele tava sendo relaxado. Aí passou esse um mês, a conta R$ 800. Aí a gente fez uma reunião, né? Falar, gente, ó, a situação é essa. E na minha ideia, eu falei batido. Falei, ó, Zé, nós somos amigos e tal, mas eu divido o quarto, eu não tenho nem ar-condicionado, só tem janela. E é o seguinte, cara, eu não tenho que pagar por você ter luxo aí, não. Aí ele falou, mas quando a gente tá num hotel, a gente tem direito de usar as coisas, sabe? Aí eu disse, mas a gente não tá no hotel, a gente tá numa república. Você tem direito de usar as coisas, mas também você tem dever. Você tem que pensar no bolso do próximo. Principalmente quando o próximo não tem os mesmos luxos que você. E eu bati firme na tecla de que o moleque tinha que pagar a diferença de energia. Só que aí, infelizmente, já era tarde, porque aí passaram a mão na cabeça dele e falaram, não, dessa vez nós vai fazer uma vista grossa aí, né? Nós vai dividir, nós vai te dar uma multa de R$ 100 aí, e os outros R$ 400 de diferença a gente vai pagar, hein? Mas é dessa vez só, tá? Sabe? Passaram a mão na cabeça do moleque. Pronto, acostumou ele a ser relaxado. E daquela vez em diante, a única coisa que mudou, o único relaxo dele que mudou é com o ar. Mas de resto, ele continua guloso, come pra caralho, não respeita o horário. Tipo assim, velho, nossa comida lá é contada, é pra almoço e janta. De repente, quando é 2 horas da manhã, ele tá lá fritando 2 bistecas, fritando 3, 4 ovos. Tudo que é mistura o cara tá fazendo de madrugada. Aí no outro dia a gente vai fazer um almoço ou depois de fazer uma janta, não tem. Tá faltando. Por quê? Porque o filho da puta folgado do caralho comeu tudo. Então se acaso ele sair da república e sair da faculdade, eu vou dar graças a Deus. Ai, meu amigo, mas eu não tenho que ficar bancando o luxo dos outros, não tenho que deixar os outros relaxar em cima de mim. Outro dia eu reclamei, falei, porra, Zé, toda vez aí, de madrugada você vem, abre a geladeira, come tudo, mano. Ele porque na próxima vez eu vou comprar o dobro de coisa no mercado aqui, tá? Só pra você não reclamar. Você é um bosta. Eu falei, velho, como é que você vai comprar as coisas? Como é que você tá falando as coisas dessas? Você tá devendo pra meio mundo aí, moço. Nem dinheiro pra você se bancar você tem, filho. Você tá devendo pros outros. Inclusive me paga o que você me deve. Ele você tá achando que você é alguém aí pra falar assim, né? Eu falei, não, mano. Eu tô dizendo que eu divido a mesma comida que você. Você não tem direito de comer o triplo do que eu como aqui, se você na verdade até pede dinheiro emprestado pra nós. Sabe, falei mesmo, foda-se. Não me sinto mal, porque querendo ou não, uma hora ou outra as pessoas têm que ouvir o que elas merecem. Muitas vezes eu guardo pra mim as coisas que eu gostaria de falar pras pessoas por dó, por medo, sei lá. Mas de uns 3 meses pra cá eu tô sendo mais eu, tô falando o que as pessoas têm que ouvir. Lógico, eu não vou sair ofendendo todo mundo gratuitamente, isso não faz meu tipo. Mas um moleque desse que já tava me estressando desde o dia que chegou lá, fazendo merda, sendo folgado, dando em cima das minas que eu pegava, não dava sossego pra ninguém de madrugada, fez a gente pagar uma puta de uma conta de energia. Velho, eu tenho que abrir a boca e falar, cara. Não dá pra ficar calado. Mas ele tem depressão. Você tem que tomar cuidado, porque isso pode gerar um gatilho. Foda-se, cara. Foda-se, eu não tenho a mínima culpa, o mínimo compromisso disso. Eu não tenho que responder pelas cagadas, eu não tenho que sustentar luxos dos outros. Eu quero que vai tomar no cu, vai pra puta que pariu, tá? Porque se a gente pede, a gente tenta ensinar e tenta dialogar, não dá certo, então vai pra puta que pariu. Se esse moleque sair da República amanhã, eu vou dar graças a Deus. Eu vou dizer obrigado, Senhor. Cara, eu vou voltar aí na missa. Esse moleque de hoje pra amanhã sair da República. Eu vou em um ano sem parar na missa. Pelo menos um ano fiel eu vou na igreja. Tá? Dá graças a Deus por esse milagre. Se bem que agora fecharam as igrejas e... Porra, outra cagada, né? Não é que eu sou a favor da quarentena e de isolamento social, porque... eu tenho pra mim que a maioria do Brasil já se contaminou com coronavírus, já tá resistente, a galera que tomou cloroquina também, beleza? Mas aí tem o pessoal que vem militar na internet, fica em casa,
É, quarentena não é férias, tá? Se você votou no Bolsonaro, então você não pode usar o SUS quando você for contaminado, tá? Aí, fala isso de segunda a sexta. Aí quando dá sexta-feira, 5h30, fazendo social na casa dos amigos, boteco, balada, tá na rua, um monte de gente. É batata, fi. O povo que mais milita contra o Bolsonaro e contra a cloroquina e protege o SUS é o primeiro que tá na rua, na gandaia, na farra, bicho. Aí, aí quem que se fode é quem quer ir na igreja, quem quer ir pra academia, quem às vezes só quer sair na rua pra caminhar, ai, porque não pode juntar gente assim na igreja, porque ai, sabe? Ai, cara, vai tomar no cu. Entendeu? Aí eu marquei, mês passado, eu marquei de fazer uma confissão com um padre aqui da Igreja Católica. Só que, só que aí no dia anterior que eu tinha combinado de ir lá confessar, a secretaria da igreja me ligou informando que o padre tinha contraído coronavírus e que ele as férias dele foram adiantadas. Lógico, eu não sei onde o padre contraiu o coronavírus, mas ele não é grupo de risco. Só que as férias dele já estavam programadas, porque tinham me falado, ó, você vem tal dia, porque na semana seguinte as férias do padre vão começar e ele não vai atender de ninguém. Só que aí um dia antes ele contraiu o corona. Só que então adiantaram as férias dele. Porém, ele é um padre saudável, ele tem uns 30 e poucos anos e sei lá, ele é saudável, tá no meu grupo de risco, não vai morrer nem nada. Mas contraiu o corona, aí já juntou isso com um decreto da prefeitura, aí pronto, agora nós estamos sem missa, tá? Acho que nem online tá tendo, fudeu, simplesmente fudeu. O que eu posso fazer agora, cara? Eu posso rezar pro Zé sair da, da República. Foda-se, é isso, tá? Eu quero que você saia. Simplesmente, se você vier trocar ideia comigo e falar, ai, tô querendo sair de casa, não sei o que, tô querendo sair da República, trancar a faculdade, eu não vou falar nada. Mas se ele perguntar, o que você acha? Eu vou dizer, velho, faz o que você quiser. Você é muito dono do seu nariz já, cara. Eu não vou responder nada por você, não. Porque depois, ele vai sair da República, ou vai sair da faculdade. Aí por acaso ele vai se arrepender e falar, cara, você que me incentivou, né? Você que concordou que eu saísse, agora tem que ir nessa merda. Como se a vida dele tivesse boa pra caralho. Pra futuramente ele chegar e falar que a culpa dele ter saído e a vida dele ter ficado uma merda é minha. Então eu prefiro não falar nada. Tudo que eu tinha pra falar pra ele eu já falei. Mas eu apoio totalmente que ele saia lá da República e saia da faculdade. Só pra não tomar vaga de quem precisa mesmo, entendeu? Só por isso. E aí que tá o negócio do cara que tem a personalidade frágil, do cara que é influenciável. Tudo é culpa dos outros. Tudo é o outro que influenciou, o outro que deu ideia, o outro que incentivou, né? Nunca é ele que tomou decisão errada. Nunca é ele que encheu a cara de cachaça e fez merda. Nunca é ele que deu em cima da mulher dos outros. Nunca é ele que torou o ar-condicionado lá e veio R$ 500 a mais de energia. Não, é o outro que... Ai, porque o fulano, ele me ensinou assim, né? Ah, tá entendendo? Então, se ele chegar a trocar ideia comigo e falar, o que você acha de sair de casa? Eu vou dizer, bicho, faz o que você quiser. Você é dono do seu nariz, eu não tenho nada a ver, tá? Aí, se ele se fuder no futuro, que eu não duvido que vai acontecer, eu não vou ter parte nisso. Porque só de eu ter colocado ele lá dentro de casa e ele ter feito um monte de cagada, eu tenho parte nisso, porque fui eu que pus ele lá dentro. Mas se ele sai do jeito dele e foda-se, eu, graças a Deus, não vou ter responsabilidade sobre isso. E eu tenho constantemente tentado me livrar desse defeito de colocar a culpa das coisas nos outros. Eu também faço cagada. As maiores cagadas que eu faço, que eu consigo ver, e que eu assumo pra vocês, é em relação a dinheiro. Das maiores irresponsabilidades que eu tenho na minha vida é com dinheiro. A segunda é com horário, tá? Eu me atraso pra um monte de coisa, eu acordo atrasado, perco aula, perco compromisso. Depois eu gasto dinheiro à toa, principalmente com bebida. Graças a Deus já tô há quase 2 semanas sem beber, né? Domingo vai completar aí 2 semanas. Mas, mas ainda falta muita coisa. Mas uma das coisas que eu estou me corrigindo
é trazer as responsabilidades só pra mim, tá? Eu tô deixando de culpar os outros ou de pensar que alguém pode ser responsável por alguma coisa. Eu tô correndo atrás do meu, tá? Um dos últimos episódios aí, eu comentei que eu tinha ganho duas premiações no rádio, né? Dois concursos lá. E que na última vez que eu fui na rádio, eu troquei ideia com o Julian Stryker a respeito é, de, de participar do rádio, ter uma oportunidade, de poder me enturmar lá e ter essa oportunidade. Como eu sempre falo aqui, como eu sempre reforço. Aí o Julian falou, ó, cara, você pode procurar lá o Gil Fabiano, que ele que me ensinou e tal, tal, tal. E me deu as orientações. Pô, foi do caralho aquilo lá. Mas isso foi quarta-feira passada. Hoje, enfim, eu já tinha acordado atrasado para uma aula online. E pensei, bom, eu já fiz cagada hoje, né? Eu tenho que fazer alguma coisa para compensar a cagada. E aí o que eu fiz? Coloquei minha roupa, peguei a moto e fui lá onde esse Gil Fabiano mora. E troquei ideia com ele. Falei, ó, Gil, a situação é essa, cara. Eu ganhei a premiação lá, falei com o Márcio Alexandre, depois falei com o Striker me deu orientação de vir procurar você. E eu sempre gostei de rádio, eu vi rádio a vida inteira, desde que eu tenho 8 anos de idade, agora eu tenho 21. E eu tenho uma puta vontade, cara, de participar do rádio, de quem sabe ser um locutor e, sei lá, de um radialismo esportivo, um radialismo policial, um programa da noite, sei lá, cara. Eu gosto pra caralho disso aqui. Lógico, eu não falei bem com essas palavras, né? Mas eu dei esse sentido. Aí o Gil Fabiano foi super atencioso comigo. Falou, ó, mas você tem já experiência com rádio? Você já foi radialista alguma vez? Eu disse que não. Falou, ó, porque normalmente você tem que ser um bom vendedor, você tem que alugar um espaço aqui na rádio e fazer teu programa e conseguir patrocínio pra pagar teu aluguel aqui e tudo, né? Aí eu falei, Gil, a situação é essa, cara. Eu sou um entusiasta do rádio, eu não tenho conhecimento, eu tenho muita vontade de aprender. Sou apaixonado pelo rádio, por falar com as pessoas, comunicar, me comunicar com elas e trazer notícias. É isso, cara. Eu sou mais um entusiasta do que um radialista em si. Ele, então você faz o seguinte, hoje é sexta-feira. Amanhã, sábado, do meio-dia às 2, vai ter um programa. Vai ter um programa sertanejo aqui, né? Como sempre tem. E então fica à vontade para você viver como eles trabalham, como é que eles mexem, tá? Aí eu falei, não, tranquilo, todos os dias depois das 5 da tarde eu tenho disposição, né, que minhas aulas terminam. Então, depois das 5 horas eu sempre estou à disposição, Gil. E assim, meus caros ouvintes, ficou combinado. Hoje, sexta-feira, dia 21 de agosto de 2020, amanhã é sábado. Ao meio-dia eu quero estar lá na rádio PBA FM, só para ver, só para acompanhar, olhar como as coisas funcionam. E se Deus quiser, quem sabe, vai ser possível que essa oportunidade vingue. Aí que tá o negócio, porque se eu ficasse parado só pensando, ai, será que eu vou? Será que eu não vou pra rádio, sabe? Às vezes a oportunidade ia passar, o tesão ia sumir e eu não. Eu ia perder o tempo ali sabe? A situação toda que tava favorável pra mim ia embora e eu ia acabar perdendo o tesão de ir atrás. Mas como eu já tinha feito cagada de perder a aula de manhã, então eu falei, vou recuperar isso aí, vou compensar isso aí. Então eu tô bem ansioso pra ir lá amanhã. Muito provavelmente eu não vou fazer nada, eu só vou olhar e vou levar um caderninho ali pra anotar as coisas e tá, só isso, nada demais, mas porra, meu sonho é que haja uma oportunidade pra que, sei lá, bicho, não sei o que pode acontecer, mas eu quero ter oportunidade ali, tá? Quero ter uma possibilidade de, de me mostrar ali, de aparecer. Porque segundo o próprio Gil Fabiano, quando você entra no rádio, é muito difícil você sair em si, tá? Para qualquer lugar para onde você se mudar, onde você morar, você sempre tem uma oportunidade de continuar no rádio. Mais ou menos independente de onde você está morando, segundo esse próprio Gil Fabiano, você tem oportunidade sempre de continuar na rádio. Eu tô feliz por isso, eu tô feliz por ter corrido atrás. Acho que um dos maiores orgulhos que a pessoa pode ter de si mesma é de correr atrás
para que as próprias coisas deem certo, sabe? Não ficar esperando dos outros e não depender dos outros. É lógico que tem pessoas que vão te ajudar e vão te atrapalhar, mas no final das contas, quem toma as decisões, quem escolhe o próprio destino, somos nós, tá? Quem toma as atitudes finais em relação à nossa vida somos nós. Então, quanto mais pessoas aparecerem para dar uma oportunidade e para indicar um caminho e para dizer, ó, bicho, dá para você fazer assim e tal, melhor, né? Ai, cara, eu sei lá. E aí que mora o negócio aqui do podcast, porque isso aqui é um conteúdo bruto, é uma coisa grossa, são poucas coisas que eu edito aqui. Não é nem por questão de paciência, é por falta até de conhecimento. Às vezes eu tiro pra editar algum áudio que eu preciso cortar, que às vezes tem algum barulho atrapalhando, ou que eu precisei fazer uma pausa maior do que eu esperado, aí eu venho, edito e coisa, sabe? Mas eu tô começando ainda, o negócio vai bruto pro Anchor, vai bruto pro Spotify, pro YouTube também. Eu não tenho uma logomarca do podcast, mas eu quero anunciar pra você que estiver me ouvindo até agora, que em breve este podcast vai ter uma logomarca, que em breve este podcast vai ter uma capa pro YouTube, ou uma thumb pra você ver ali a thumb do vídeo, em vez de uma tela toda preta. Vai ficar massa isso aqui. E como eu sempre digo, não é que eu tenho intenção de ficar milionário com isso aqui, tá? Não é isso. Mas é que. É porque, assim, eu poderia ter as melhores ideias do mundo, eu poderia ter a maior capacidade do mundo de falar e de atrair pessoas, mas se a capa, se o visual do negócio aqui for uma merda, for tudo bagunçado, for desorganizado, perde tesão, cara, tá? Tanto que o canal do YouTube é esquisito. Ele tem uma logomarca de um canal antigo meu. A capa do canal é uma capa genérica que eu tirei da internet. Tá tudo esquisito. Então, assim, eu tenho uma puta vontade de fazer esse negócio crescer e dar certo. Mas o que adianta? Às vezes eu fazer um conteúdo massa, eu ter umas ideias assim. Se o cartão postal do negócio, que é a logomarca e a capa, não tem o mínimo sentido, não tem a mínima coerência com a ideia do canal. É aí que eu me refiro. Então, por isso que eu tô correndo atrás. Fiz um orçamento baixo, mas um orçamento bem feito até, pra ter uma logomarca, pra ter uma logomarca 3D, pra ter uma capa pro YouTube, tá? Simplesmente porque quando eu soltar esse conteúdo no YouTube, eu tenho o mínimo de prazer em apresentar ele pra vocês. E aí nisso a gente vai escalando a gente vai escalando a nossa, sei lá, a fineza do negócio. A gente vai fazendo a coisa mais fina possível. Depois eu quero aprender a editar áudios bem melhor no Audiolab, a fazer o vídeo ficar mais interativo, vinheta. Quem sabe, sei lá, daqui a um tempo eu consiga funcionar uma rádio online. Eu tenho aqui os aplicativos, eu tenho o site, eu tenho o cadastro. Eu não consegui sincronizar ainda, mas bicho, eu tô feliz por eu ter tomado a atitude de fazer um orçamento, de colocar essa coisa aqui um pouco mais organizadinha, de ter uns horários. Tá entendendo? Acho que essas coisas têm que vir com o tempo. É lógico que tem canais que já começam profissionais no YouTube, no Spotify, que começam bombando, que tem um puta de engajamento, que o Instagram já tem muito seguidor. É gente que já se preparou para isso, é gente que já tem uma puta noção de como funciona Instagram, Spotify, YouTube. Né? É gente que estudou para isso. E lógico que é bacana se adquirir um conhecimento. É melhor do que jogar uma coisa dessa bruta na internet. Por exemplo, sei lá, um vídeo do canal do Orochinho, do Michael Kister, do Kotaka, que são muito bem editados. Tá, um vídeo de, sei lá, 15 minutos que a gente assiste, deve ter pelo menos uns 40 minutos inteiro. Por quê? Porque os caras editaram, puseram uma vinheta ali, puseram um meme, uma edição, uma voz distorcida pra passar pelo robô do YouTube. Tá entendendo? Então, quem tem acesso ao arquivo bruto vai ver que o vídeo tem pelo menos ali uns 40 minutos, aí sai no YouTube com 15. Por quê? Porque os caras se dedicaram e contrataram editor, e foram buscar informações, entendeu? E construíram isso em cima de um conhecimento.
Ah, sei lá, no resumo é isso. Tem que buscar conhecimento. Tá começando uma barulheira do caralho aqui em casa. Tá todo mundo falando ali na área. Então eu vou encerrar por hoje, antes que eu fique puto, antes que eu tenha que gritar pra alguém falar mais baixo aqui, tá? Porque o único espaço que eu tenho na minha casa pra falar sozinho não dá, porque é do lado da área, que tem gente pra cacete falando. Eu até me desculpo com vocês por isso. Mas. Puta que pariu, era só falar baixo, velho. Tá todo mundo perto, não custa falar baixo. É isso, eu vou nessa. Já tem mais de 1h30 já também de gravação. Vocês devem estar cansados pra cacete da minha voz. Até o próximo episódio. Tá joia, meus queridos ouvintes. Eu vou nessa, peço que se inscrevam no canal do YouTube. Sigam-me no Spotify, acompanhem-me no Anchor. Me mande histórias, me mande relatos, depoimentos, causos, confissões pelo e-mail ou pelo WhatsApp. A sua identidade vai ser. Seu anonimato vai ser garantido, a sua identidade vai ser preservada. E até a próxima, vou nessa, fui. Antes que eu tenha um infarto aqui.